Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um conteúdo nosso aqui. Dessa vez nós vamos falar sobre as máquinas elétricas. Melhor ainda, né? Os 5 principais problemas que você vai ter que resolver como manutentor, né? Ou seja, eletricista de manutenção, prestador de serviço na área de elétrica das máquinas elétricas. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão, e neste nosso vídeo de hoje, como você não sabe o que é o Desperta Leão? Rapaz, eu vou deixar aqui em algum lugar um link para você assistir o nosso vídeo do Manifesto Desperta Leão, para você entender o que é que eu estou querendo dizer quando a gente fala sobre Desperta Leão, para despertar o leão que está dentro de você aí, tá? Mas vamos lá então, quando a gente fala de máquinas elétricas, as máquinas elétricas, elas são, na verdade, o core ali do funcionamento da maioria dos sistemas industriais, sistemas de movimentação, ou seja, os comandos elétricos comandam essas meninas aqui, né? Esses motores, essas máquinas elétricas, certo? E hoje eu quero falar então sobre os 5 pontos importantes que você vai ter que se atentar para resolver problemas dos motores elétricos. Falando do motor elétrico monofásico como primeira opção aqui de verificação, nós vamos entender o seguinte: um dos principais problemas que você vai enfrentar no motor monofásico é, na verdade, a queima do capacitor. Que raios de capacitor? Esse indivíduo aqui, ó. O capacitor no motor monofásico, ele na verdade ele tem a responsabilidade por realizar ali o auxílio, né, da partida do motor em si. Ou seja, é fácil eu identificar um problema quando existe um defeito no capacitor, porque na maioria das vezes o motor simplesmente não vai partir, tá certo? Então, um problema no capacitor vai fazer com que o motor fique parado com o seu rotor trêmulo, ou seja, não existe a partida do motor. Lembrando que o capacitor, ele vai, na verdade, auxiliar de que maneira? Defasando a corrente, o fluxo magnético, ou seja, criando um outro fluxo magnético dentro do motor, na bobina auxiliar, de maneira com que eu simule, né, uma terceira fase dentro do motor monofásico. Quem que é o capacitor? Olha só, o capacitor nesse caso aqui, nesse nosso motor, é esse dispositivo aqui, ó. Deixa eu pegar e tirar ele aqui do invólucro, né? Esse aqui é o capacitor. Quais são os problemas que você pode ter nele? Você pode ter tanto ele abrindo internamente, né, ou ele entrando em curto-circuito as suas partes internas ali, tudo bem? Para ser bem genérico aqui, você vai ter que descobrir se ele está em curto-circuito ou se ele está aberto, quando o motor não parte. Só para você ter uma ideia, a ponta do eixo do motor, quando eu estou sem o capacitor, ela fica fazendo um movimento, é que agora eu estou com o motor quase aberto, aqui não vai mexer, né? Mas ele fica fazendo um movimento fica tremendo assim, ó, fica trêmulo, né? Tentando partir e não parte. Isso provavelmente é um sintoma causado pelo capacitor com problemas. E aí, quando eu quero realizar a medição e descobrir se um capacitor está ou não funcionando bem, ou está ou não com problema, eu tenho que pegar um instrumento de medição. Vou pegar aqui o nosso alicate amperímetro. Eu vou colocar aqui, por exemplo, né, as pontas de prova, no comum e na parte de medição aqui. Vou colocar aqui também na minha escala de capacitância, né? Então tem aqui, ó, o capacitorzinho, coloquei na escala de capacitância e vou realizar a medição agora do nosso capacitor, né? Vou colocar aqui assim, ó. Eu consigo observar aqui, por exemplo, que está dando 200 microfaraday, né? Ó, 198 na verdade, 199, 200. Ele vai ter um pouquinho dessa variação. Opa, eu tirei ali, né? Ele vai variar um pouquinho ali essas indicações, porque existe toda a parte de carregamento do sistema eletrolítico dele e tudo mais. Mas dá para perceber que ele está entre 190 e 200 microfaraday, né? Vamos ver se coincide com a nossa indicação aqui, ó. Vou tirar ele daqui rapidinho para vocês verem junto comigo. Olha só, ó. Eu tenho um capacitor de 161 até 193 microfaraday. Está nessa faixa. Esse capacitor, então, ele está bom, né? Ele está ok, está em funcionamento. Eu vou até deixar ele aqui do lado para que a gente possa falar dos próximos defeitos agora. Então, o primeiro defeito que você vai encontrar muito comumente é o capacitor dando esses
problemas aí e abrindo o bico, literalmente, fazendo com que você tenha que fazer intervenções. Uma manutenção, olhei, vou lá e troco. Faço a medição, faço também o cálculo para verificar qual que é o capacitor, se for o caso, e assim sucessivamente, tá? A segunda coisa que eu queria trabalhar aqui com vocês é, na verdade, um defeito que pode acontecer tanto no motor elétrico trifásico, que é o nosso caso aqui, quanto no motor monofásico também, tá certo? Então, esse segundo problema é a baixa resistência de isolação do nosso motor. Pensa comigo, né? É comum você pegar motores que eles vão ficar instalados por anos, por décadas, sei lá, por muito tempo nas máquinas elétricas. E é óbvio que ele tem uma vida útil. A vida útil dele pode ser diminuída em função de aquecimento, de problemas com o ambiente, temperatura, bom, já falei aquecimento, né? Erros de instalação e assim por diante. Então eu preciso que você entenda o seguinte, na verdade, é normal você começar a ter um problema na resistência de isolação ali do motor e ele vir perder performance ao longo do tempo. Por isso que é importante também você possuir ali uma rotina de manutenção preventiva. Eu preciso, na verdade, para descobrir se meu motor está ok ou não, está com essa baixa isolação ou não, utilizar um outro instrumento de medição, que vocês já viram aqui, né? Que é o megômetro, tá? O megômetro ele vai ter essa responsabilidade para fazer a medição da resistência do nosso motor. Everton, eu consigo fazer a resistência de isolação com um multímetro? Não vou conseguir fazer com um multímetro a resistência de isolação. Eu vou precisar, na verdade, utilizar esse indivíduo. Com o multímetro eu consigo descobrir, por exemplo, a continuidade das suas bobinas e assim por diante, tá? Vou fazer o seguinte aqui, ó, vou ligar esse nosso megômetro e abrir essa caixa de passagem aqui, ok? Olha só. Aproveitei aqui para colocar uma luva porque a gente vai precisar e também pegar o óculos que eu também não tinha pego antes, tá? Mas vamos lá. Aí, ligar o ar-condicionado também porque estava meio calor aqui. Mas antes da gente continuar, eu preciso que você entenda o seguinte, eu não posso simplesmente medir de qualquer jeito o nosso motor elétrico, tá? Então existem algumas regras que eu preciso obedecer. Então para isso eu queria que você acompanhasse comigo o seguinte aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui só umas instruções, que aliás tem nosso material aí para você, tá? Então assim, ó, por exemplo, toda vez que eu pego um motor elétrico com a tensão de alimentação, então eu tenho aqui, ó, tensão de alimentação, que é o meu caso ali, tá? Que é uma tensão de alimentação, com a tensão, né, com a tensão nominal dele menor do que 1000 volts, deixa eu só garantir que é isso mesmo, isso, menor do que 1000 volts, eu preciso, na verdade, realizar o teste com, no máximo, 500 volts de tensão injetada do megômetro, tá? Então, a tensão do megômetro aqui, ó, megômetro, opa, vai ficar aqui no cantinho, só pra vocês acompanharem comigo, tá? É claro, se o meu motor tiver entre 1000, deixa eu só pegar minha cola aqui, ó, 1000 e 2500, se estiver entre 1000 e 2500, aí eu preciso, na verdade, colocar aqui uma tensão superior. Que tensão é essa? Vai ser a tensão, nesse caso aqui, de 500 a 1000 volts. Então vai ser de 500 a 1000 volts aqui. Como assim, Everton? Não estou entendendo essa tensão aqui do megômetro. Já vou te mostrar na prática já. E assim por diante, tá? Conforme eu vou aumentando, essa tensão vai aumentando. Eu não vou explicar exatamente isso porque eu quero só mostrar alguns processos de medições para você. No nosso caso aqui, o meu motor ele é 220/380. Vou considerar ali o fechamento que ele vai ser utilizado, vamos supor que seja 380, menor do que 1000 volts, vou ter que injetar 500 volts para fazer a medição. Olha só, aqui no meu megômetro, eu tenho, na verdade, o seguinte, ele possui os níveis de tensão que eu vou fazer a injeção no meu motor para realizar a medição, né? Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, 500 volts, tá vendo? 500 volts para realizar a medição. Como é que eu realizo a medição? Eu pego esses terminais. Nesse meu exemplo aqui, eu quero fazer
um teste entre a carcaça do meu motor e as minhas bobinas que estão aqui. Deixa eu ver se elas já estão conectadas no fechamento. Vou tirar aqui dos meus conectores. Vou fazer assim, ó. Olha só o que eu vou fazer aqui nesse momento, ó. Eu vou unir os meus terminais. 1 e 4, que é a primeira bobina. Deixa eu ver se eu acho eles aqui. Esse aqui é o 3. Esse aqui é o 1. Olha só. Vou pegar aqui o 1 e 4. É o primeiro conjunto de bobinas. Eu tenho que fazer algumas coisas aqui, tá? Uma delas é, então, unir aqui, ó. 1 e 4. Não sei se você vai conseguir ver aí no vídeo, ó. Mas eu tenho aqui o terminal 4 e o terminal 1. É o primeiro conjunto de bobina do meu motor, tá? Vou então unir essas pontas aqui, para quê? Só para que eu consiga, na verdade, fazer um teste da primeira bobina em relação à carcaça. Vou fazer esse teste na prática para você ver aqui, ó. Vou pegar e fazer a conexão aqui e vou colocar esse outro conector aqui na carcaça do meu motor. Nesse exemplo, eu vou colocar aqui no parafuso dele de aterramento, tá? Ele está fixado ali, bonitinho. Vou fazer entre a carcaça. Poderia colocar em outros pontos, poderia colocar nesse outro ponto aqui dentro, ou mesmo num outro parafuso aqui. Você vai escolher um ponto que dê melhor condutibilidade para você, tá? Ah, já estava com o botão apertado aqui, ó. Não podia fazer isso não, tá, pessoal? Ó, teria que estar apagado aqui, tá? Então já estava com o botão apertado, tá? Então quando eu aperto o botão, ele injeta o nível de tensão, nesse caso 500 volts. Tá vendo se eu não tivesse com as luvas, né? E aí, ó, tá dando que tem 5,5 giga-ohms de resistência de isolação. Aí a pergunta, isso é bom ou isso é ruim, né? E aí vem a análise, tá? Na análise, eu preciso entender o seguinte, será que a minha medição está certa ou está errada? Aí existe uma norma que é a IEEE, né? 47, deixa eu ver se é isso mesmo, 2000, 43-2000, tá bom? Nessa norma, ele fala para você os níveis de tensões versus também a temperatura local onde o motor está aplicado. Então, além de medir aqui, ó, deu 5,5 giga-ohms, eu quero saber se está ok, eu preciso saber a minha temperatura local. Vou até pegar aqui, vou fazer a medição da minha temperatura com o meu dispositivo aqui também, tá? Que aí a gente faz da maneira correta para fazer um teste aqui. Deixa eu pegar aqui o meu medidor. Olha só, eu tenho aqui, ó, 24 graus aproximadamente aqui nesse espaço. Eu tinha que desamarrar esse cara, mas só para vocês entenderem. Então 23 a 24 graus aqui, vou considerar 23 graus. No meu processo de identificação, para saber se está certo ou não, eu sei, por exemplo, que até 23 graus, segundo também essa mesma norma, eu tenho um fator que eu tenho que estar usando para realizar a correção da medição. Então, por exemplo, né, eu pego, faço a medição e vou incluir no meu fator 0,33. Vamos deixar um pouco mais claro isso? Imagina o seguinte, ó. Eu sei que o meu motor vai estar bom se ele obedecer uma regra, tá? Que regra é essa? Dá uma olhada aqui na lousa comigo, ó. Eu tenho que ter uma regra aqui, tá? Depois a gente coloca aqui na descrição um link com um conteúdo mais denso a respeito desse tipo de medição, tá bom? Mas com 23 graus, né, Celsius, eu tenho um fator de correção que eu devo aplicar na minha medição, que é, deixa eu ver só se é isso mesmo, 0,33. Tá, ó, 23 graus, 0,308 na verdade. Então, ó, 0,308, tudo bem? Esse é um fator que eu vou utilizar na minha medição. Mas que fator é esse? Eu tenho a seguinte tabela aqui a ser considerada, tá? Para motores de até 1,1 kV, tá? Para motores de até 1,1 kV, eu tenho a seguinte situação de comportamento da medição para entender se está bom ou não. Até 5 mega-ohms de medição, então, ó, até 5 mega-ohms, né, eu posso considerar que o meu motor, né, está em perigo. Ou seja, ele pode estar apresentando um problema. Só que, lembra do fator de correção? Então não é 5 mega-ohms de fato. Eu vou pegar esse valor aqui e multiplicar por esse fator. Então 5 vezes 0,308 vai dar algo em torno aí de 1,1
1 mega ohms, 1 mega e alguma coisa, né? Deixa eu verificar aqui, ó, na minha calculadora. Minha calculadora eu tenho o seguinte, ó. Que se eu pegar 5 e multiplicar aqui, ó, por 0,308, eu tenho, na verdade, 1,54 mega ohms. Então, ao invés de 5 mega ohms, que está na tabela, na norma, tá? 1,54, tudo bem? Até 1,54 mega ohms, para essa temperatura de 23 graus Celsius, então, eu tô com o motor em perigo ali, tá? Prestes a dar algum problema sério, Aí eu preciso analisar o seguinte, né? Então, de 5 até, deixa eu pegar aqui na minha tabela aqui, ó, até 100 mega ohms, só que a gente já sabe que não é de 5 a 100, porque eu tenho que corrigir com o fator, né? Ó. Então, de 1,54 até 100 vezes 308 ali, eu vou ter 30,8 mega ohms, né? De 1,54 mega até 30, eu vou ter ali uma situação que é acusada na norma como regular. Regular, né? Regular. No nosso deu quanto? 5 GB, né? Ou seja, o nosso está muito bom, né? Muito bom, mas tudo bem. E aí eu ainda tenho a outra opção aqui embaixo. Eu tenho ainda uma opção que é a seguinte, que é entre 100 e 500, tá? Então, de 100 a 500, que na verdade eu sei que não é 100 a 500, né? Porque aqui, ó, não é o fator corrigido, 100 vezes 0,308, então, ó, 30,8 mega ohms a 500. Se eu pegar aqui, então 500, deixa eu ver como é que tinha dado aqui, 5, então, ó, de 100 até, de 30 até 154 mega ohms, já fiz a conta aqui direto, tá? 154 mega ohms, ele está numa situação que a gente pode considerar como boa, tá? Ok, beleza? E, obviamente, de 500 acima, então acima de 500, tá? Acima de 500 mega ohms, mas aplicando o fator de correção, na verdade acima de 154 mega, nesse caso, 154 mega ohms, eu tenho um motor que está em uma condição que eu posso falar que é excelente. Olha só, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Eu tenho, na verdade, no meu caso, 5 megas, 5 gigas, né? Tá excelente a consideração da bobina em relação à carcaça. Agora imagina o seguinte, eu tenho que analisar todas as bobinas em relação à carcaça e todas as bobinas entre elas, tá certo? Se você parar para analisar o que foi que eu fiz ali, né? Deixa eu apagar esse cara aqui assim, vou desenhar aqui em cima. O que eu vou desenhar aqui agora, na verdade, são as bobinas, só para você entender um pouquinho essa lógica que eu acabei de falar, tá? Imagina que eu tenho 3 conjuntos de bobinas, né? No meu motor trifásico, tudo bem? E aí o que eu fiz ali foi curto-circuitar esse ponto com esse e fazer a medição aqui. Curto-circuitar esse com esse, faço a medição aqui. Curto-circuito esse com esse, faço a medição aqui. Em relação a quem? A carcaça, a massa. E depois eu faço em relação a eles, um com o outro. Ele tem que dar os mesmos níveis de isolação, tá? Então foi isso que nós fizemos. Então um dos pontos mais importantes que você tem que analisar na hora de realizar ali a manutenção, e você vai ser exposto a esses... Eu peguei o óculos, nem usei o óculos, né? Mas tudo bem, né? Dessa vez passa. Ou eu usei? Eu não tô lembrado. Tudo bem, então tá tudo bem. Então o que acontece? Esse é um dos pontos que você tem que se atentar, tanto no motor trifásico quanto no motor monofásico. Beleza? Outra coisa aqui, né? Outro ponto importante que é o terceiro que eu queria trazer para vocês aqui, é os desgastes internos que gera ruídos no motor. Tá? Então, comumente você vai ver motores que vão ter desgastes mecânicos dentro da sua infraestrutura, que faz com que esses desgastes tragam à tona ali um ruído, um barulho mesmo, né? Uma sonoridade fora do normal. E aí, às vezes, você consegue até perceber essa sonoridade, que muitas das vezes é a respeito dos rolamentos internos. Quais rolamentos internos, né? Deixa eu pegar aqui a minha luva de novo, só para que eu abra o motor aqui. Jogo rápido aqui com vocês. Vou mostrar aqui para você um rolamento do motor monofásico, tá? Aí sim, ó. Vamos pegar aqui assim. Como eu não vou ligar ele, não vou precisar agora, nesse momento, não vai ter necessidade do óculos nesse momento, não, tá bom? Então tô tirando aqui, é óbvio que eu já tinha deixado aqui já solto, né, para que eu conseguisse fazer com mais facilidade.
Olha só, uma chave de fenda que vai me apoiar aqui, não é o correto não, mas eu não tenho agora os equipamentos para fazer isso. Mas eu quero mostrar, como é didático o negócio aqui, vamos fazer aqui na manha aqui, ó. Bom, já saiu aqui de um dos lados, tá? Olha só, vou tirar o rotor e o rolamento, né? Ou seja, nosso rolamento, nesse caso aqui do tipo ZZ, é esse indivíduo aqui. Ele, quando começa a dar problemas, né, por sujeira ou mesmo que ele comece a ter desgaste natural, aí eu tenho problemas aqui, porque ele começa a emitir um som, esse som gera trepidação, essa trepidação começa a gerar aquecimento também. E olha que interessante, né? Esse indivíduo aqui, ó, é o nosso mecanismo que faz a bobina auxiliar ser conectada, né? Ó. Isso aqui nada mais é do que o interruptor centrífugo, tá? Mas em um outro vídeo a gente fala sobre isso, ou a gente manda para vocês algum outro vídeo importante. Aqui, a hélice que faz a parte de refrigeração. E aí, olha só que legal, né? As bobinas dele aqui, ó. Os enrolamentos dele, né? Dá pra ver por dentro aí agora, tá certo? Aqui assim fica melhor ainda, né? Ó. Olha só. Melhor ainda aqui, tá? Então os enrolamentos dele aí e a outra parte do interruptor centrífugo aqui do outro lado. Ou seja, nós temos aqui um dos problemas que você vai enfrentar, de repente pode ser a troca de um rolamento ou algo do gênero no motor. Às vezes o som pode ser gerado por uma sujeira ou alguma falta de manutenção preventiva, tá certo? Ah, e o rolamento aqui você vai ter que tirar com um saca-polia, né? Um saca-rolamento. Bom, se você nunca viu, vou pedir pro Ian mostrar ele aí a fotinha desse saca-rolamento aí pra você ver na tela agora, tá? Bacana! Uma outra coisa que eu queria trabalhar aqui com vocês é a questão que vocês vão pegar com certeza absoluta, é o curto-circuito entre as bobinas. No motor elétrico, tanto monofásico quanto trifásico, pode acontecer com o tempo dele vir acumulando sujeira, resíduos em função dos orifícios que ele possui ali para ventilação. Claro, depende também do tipo de motor. Mas você tem que estar atento no seguinte, né? Primeiro, a manutenção preventiva tem que acontecer da maneira correta. Mas segunda coisa é que o fato é que conforme vai passando o tempo, é inevitável que entre algum elemento lá, uma poeira que possa ser condutiva e essa poeira pode vir também, poeira ou elemento, pode vir a agredir ali a isolação dos condutores do enrolamento do motor, ou mesmo o aquecimento do motor fazer com que eu derreta então esse verniz do isolamento e aí as bobinas entrem em curto-circuito. Eu não tenho um curto-circuito para mostrar para vocês aqui, mas vamos supor que vocês tenham a seguinte situação, né? Aqui no motor, por exemplo. Tá vendo aqui os enrolamentos, né? Cada uma dessas fileiras aqui, ó, é um conjunto, né, de bobinas, tá? Pode ser que algumas sejam o mesmo conjunto, mas não vou entrar nesse mérito agora. Às vezes eu tenho um aquecimento que danifica a isolação e entra em curto algumas dessas bobinas aqui, algum desses enrolamentos, algum desses fios, né, de cobre aqui que estão embedados de um verniz, né, cobertos e protegidos por um verniz, tá? Então eu preciso ficar atento que nas minhas espiras são cada uma dessas voltas, tá? As minhas espiras podem entrar em curto-circuito. Quando isso acontece, duas coisas podem ser a solução. Ou eu vou ter, por exemplo, que trocar e mandar rebobinar o motor, ou senão eu posso dar um banho de verniz novamente em uma empresa especializada e aí ele volta a ter as características isolantes, tá bom? Mas quando é curto-circuito mesmo, dificilmente um banho de verniz vai adiantar. No caso de baixa isolação, aí pode ser que adiante, tá? Mas no caso do curto-circuito, muito pouco provável. Tudo bem? Bom, indo para um próximo ponto aqui, né? Ó, vamos falar do aumento de temperatura do motor. O motor elétrico ele possui as suas características de dissipação de temperatura. Claro que numa situação normal, um motor, você tem que pegar o catálogo do fabricante dele, mas dificilmente você vai ter um motor que ele não suporte ali, durante o seu processo de funcionamento, temperaturas na ordem de 50 a 60 graus Celsius, tá? Normalmente os motores mais simples, ou seja, mais sensíveis, eles suportam ali entre 60 graus Celsius, 80 graus Celsius, se for trifásico e assim por diante. Então, essas temperaturas, elas
são normais para eles, tá? Então eu preciso analisar qual que é a temperatura ambiente do local, a temperatura do motor, pegar a tabela do fabricante e fazer uma análise para ver se está tudo ok ali com a temperatura dele. Caso eu consiga descobrir ou eu veja que tem um problema, aí eu preciso identificar qual é o problema. O problema pode ser mecânico, ou seja, um desgaste ali no rolamento ou algo parecido que está fazendo com que o meu motor seja exigido mais do que deveria. Pode ser mecânico também na ponta do eixo do motor, ou seja, a carga, o conjugado da carga. Caramba, esqueci o nome. O conjugado resistente está sendo maior do que nominalmente prescrito para aquele motor. O aquecimento também pode ser em função da baixa resistência, que a gente já falou em um outro momento aqui do vídeo. E aí essa baixa resistência faz com que eu tenha um aquecimento maior, porque existe fuga de corrente entre as bobinas. O aquecimento ainda pode ser por causa do mau dimensionamento do motor para aquela situação, aquela aplicação, certo? E para a gente ir para mais um tópico aqui, eu queria deixar isso no radar para você, quando eu ligo o meu motor e ele simplesmente desarma o disjuntor ali trifásico. Né? Sabe quando você liga ali o motor e ele desarma o disjuntor trifásico? O que é que pode ser nesse caso? O disjuntor trifásico desarmou em função de um curto-circuito, ponto. Isso aí normalmente é o que acontece, porque se fosse, se é claro, estiver bem dimensionado também, tá? Se estiver bem dimensionado, quem vai desarmar é o relé térmico, tudo bem? Mas relé térmico para o motor monofásico? Também pode ser, tá? Só que tem um jeito certo de ligar, ok? Tem que usar todos os contatos do relé térmico. Mas, no caso do motor trifásico aqui, se eu tenho uma queda do disjuntor, quer dizer que tem uma ligação errada ou algum curto-circuito. Uma coisa que você vai ver na prática é que, na partida do motor, se ele está partindo, na hora que ele parte, ele tem esse comportamento de desarmar os fusíveis, então deve, das duas uma, ou você está com curto-circuito nos terminais ali do motor, nos condutores que estão alimentando ele, ou porventura você está com algum problema que, na verdade, é na fiação em si da sua partida, tá? Agora, se você está com um sistema de partida diferente, como partida estrela-triângulo, e ele está curto-circuitando na hora que ele faz a virada de partida, né, de estrela para triângulo, por exemplo, pode ser o fechamento que está errado, pode ser também um problema no motor, né? Você vai ter que fazer essas análises, mas para isso tem que conhecer o sistema de partida, certo? E uma coisa que eu queria trazer de curiosidade para vocês aqui é que o motor monofásico ele pode apresentar as seguintes numerações: 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Ou ele pode apresentar as numerações 1, 2, 3, 4, 5 e 8. Lembrando que o 5 e 6 é, na verdade, os terminais da bobina auxiliar. O 5 e 6 é o seguinte, ó, dá uma olhada aqui. Que é o seguinte, né, ó, o motor monofásico ele tem duas bobinas principais e tem mais uma bobina aqui, ó, que ela tem um capacitor e ainda tem um elemento que é o nosso interruptor centrífugo. E você vai entender o seguinte, que em alguns fabricantes é 5 e 6, esses dois terminais, mas tem fabricantes que consideram o seguinte aqui, ó. Fala, na verdade, tem dois outros cabos do capacitor, que são esses cabos aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. Esses cabos do capacitor, que vem para fora do motor, e por ser um cabo que está para fora, que também faz parte da ligação, querendo ou não, faz parte da ligação do motor, eles consideram que esse aqui é o 6 e esse é o 7, então esse aqui viraria o 8, tudo bem? Então o motor monofásico que tem 1, 2, 3 e 4 nesse conjunto e o 5 e 8, quer dizer que o fabricante está considerando essa situação aqui, tá bom? Mas pode acontecer também do fabricante falar assim, não, isso aqui poucas vezes são ligados, então eu vou pôr aqui, ao invés de 8 vai ser 6, esse aqui é o 6, beleza? Bom, já que eu falei uma curiosidade sobre o motor monofásico, né, nessa situação, eu quero que vocês entendam o seguinte, o motor trifásico ele é isso aqui, né, ó, 3 bobinas, pega essa aí, ó, né, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, não é isso? As terminações do motor trifásico? Mas você tem que tomar cuidado, que nem todo motor que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 é um motor trifásico de fato. Poderia ser um motor tipo da Lander, e aí o da Lander eu não posso fechar igual o motor trifásico normal, que fecha em estrela de triângulo. Ele tem o jeito certo para fazer velocidade maior, velocidade menor e assim por diante. Bom, é isso. Aqui no nosso vídeo ainda você vai ver na nossa descrição
um conteúdo muito da hora que é o que? As tabelas que nós temos a respeito da utilização do megômetro para identificar os defeitos. Sabe aquelas contas que eu fiz? Tá tudo num e-book exclusivo para você desenvolver mais ainda a sua qualificação técnica decisiva. Ok? É isso, te vejo no nosso próximo vídeo e ó, desperta, Leão!